Olá pessoal, olá galera. O assunto da neurodiversidade nos negócios não se ouve falar há muito tempo. A sociedade ainda não tem conhecimento suficiente sobre a neurodiversidade e as empresas também ainda não aderiram completamente. Vai-se ouvindo aqui e ali em grandes empresas casos de sucesso da implementação destes programas, políticas e processos de diversidade e inclusão dos neuroatípicos, mas ainda não é suficiente, porque as empresas também têm muitas vantagens competitivas com estas políticas e com estes novos processos. Este é o meu contributo para sensibilizar todos os empresários, todas as organizações, todos os negócios, para estarem abertos a terem programas, políticas e processos para a diversidade e inclusão. Existe uma sensibilidade para a diversidade e inclusão já há muito tempo, mas detectei que para as neurodivergências ainda não há tanto. Continua a existir o preconceito e a estigmatização de todos os tipos de diversidade, da mesma forma como existe para a neurodiversidade. Mas o assunto da neurodiversidade ainda não é devidamente tratado nas organizações. Mas não se pode falar da neurodiversidade sem falar na diversidade em geral. As organizações nos últimos tempos têm se preocupado com a diversidade e com a inclusão. As organizações tendem a fomentar o respeito às diferenças, em contraponto com o preconceito. É preciso haver tolerância dentro e fora das empresas. Existem vários tipos de diversidade. Temos a do género, da crença, das habilidades intelectuais e físicas, da etnia, ideologias, idade, orientação sexual, deficiências, limitações, status socioeconómico, nacionalidades e opiniões. As organizações tendem a ter um respeito ético ao que é diferente, a fomentar esta questão, a proporcionar um ambiente saudável e, assim, atingir o pluralismo. É fundamental existir nas organizações inclusão, dignidade, equidade e liberdade. Este tipo de cultura faz com que exista pluralidade nas empresas. Trata-se de um novo paradigma. Os jovens gostam deste tipo de cultura, ou tendem a gostar deste tipo de cultura. Os jovens, sobretudo a partir da geração dos milénios, deixaram-se de preocupar apenas com o salário, ficam nas empresas por outras razões. E uma delas é a cultura da empresa, a missão e os valores empresariais. Com este tipo de abordagem surgem novas oportunidades para as empresas, mas também surgem novos desafios. Estas novas oportunidades são conseguidas através do diferencial estratégico conseguido. Dentro das empresas, as equipas tendem a ser mais criativas e inovadoras e existem menos conflitos. Ao existir mais tolerância e menos preconceito e outras questões, também há menos conflitos. E existindo menos intolerância, é mais fácil de reter talento. Se a pessoa tiver talento, mas não conseguir a sua integração devido às suas diferenças, é um talento que sai da empresa. Quando se fala em diversidade nos negócios, estamos a falar em programas, políticas e processos de diversidade e inclusão. Ouve-se falar muito desta expressão. Temos os recursos humanos empenhados nestes programas, políticas e processos, e a gestão também, e a administração. E o departamento financeiro agradece devido ao sucesso. Por estas razões, todos ficam a ganhar.
A diversidade trata-se de um ponto forte das empresas, que tendem a ter mais sucesso. As empresas que a praticam são mais lucrativas e competitivas, como já foi dito. Vamos agora falar sobre este tipo de diversidade, a neurodiversidade, que se trata de diversidade neurológica, a transtorno no Brasil, perturbação em Portugal. Portanto, é um transtorno de perturbação cognitivo. O cérebro funciona de forma diferente, o processamento de pensamentos e das ações dos neurodivergentes em contraponto com os dos neurotípicos, o convencional, porque todos nós somos diferentes. Todos nós temos um processamento de pensamentos diferentes, temos ações diferentes, temos formas de reagir diferentes. Só que uns são considerados neurotípicos porque o seu comportamento, a sua forma de agir está dentro dos parâmetros convencionais e os outros estão fora dos parâmetros convencionais, de alguma forma. Mas todos somos diferentes. Todos nós podemos ter algumas das características que os neurodivergentes têm. Não quer dizer que somos neurodivergentes. Para ser considerado neurodivergente, tem que ter um laudo, tem que ter um diagnóstico dado por um especialista. Normalmente um neuropsicólogo ou um neuropsiquiatra ou outro especialista. A neurodivergência não é uma deficiência, é apenas uma característica, faz parte da identidade. Não pode ser curado, pode ser tratado, mas é tão natural como, por exemplo, o tom de pele. 20% da população mundial é neurodivergente. Imagine-se a quantidade de pessoas. Em cada 10 pessoas, 2 são neurodivergentes. Existem muitas pessoas que são neurodivergentes e nem sabem que são. Exemplos de neurodivergências. Temos o transtorno do espectro autista, as pessoas com o transtorno ou a perturbação do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, síndrome de Tourette, transtorno de personalidade de borderline e imagine-se a superdotação e altas habilidades, etc. Os neurodivergentes têm atitudes diferentes, dificuldades diferentes e têm as suas especificidades. As organizações têm que lidar com a naturalidade para as dificuldades, limitações e para as potencialidades dos neurodivergentes. As organizações têm que repudiar o preconceito, porque na sociedade e também nas organizações pode existir um estigma que pode causar o receio do neurodiverso, por exemplo, informar a organização que tem aquela particularidade, que é para não sofrer na pele o preconceito. As empresas têm que estar preparadas para acolher pessoas com estas características. Todos os neurodivergentes têm necessidades individuais e únicas. Podem ter processos e rotinas diferentes e estímulos também. As organizações devem ter uma política de informação para promover a mudança, promover debates, palestras e formação para a neurodiversidade, incluindo nessas formações, debates e palestras, os líderes e também os gestores e administradores, toda a gente. No recrutamento, estas organizações com esta cultura tendem a atrair e a acolher pessoas neurodivergentes. No outro paradigma mais tradicional, os recursos humanos criavam um perfil ideal de equipas homogéneas, em que todos tinham que ter aqueles padrões, aquele perfil.
Esta nova abordagem rompe com este tipo de abordagem. Há que atrair e reter os neurodivergentes talentosos e que agreguem valor à empresa. Todas as pessoas podem agregar valor à empresa, ser úteis para a empresa e os seus talentos serem úteis. Nem todos os colaboradores ou trabalhadores da empresa são indispensáveis. A empresa tem que saber reter os seus talentos. Os neurodivergentes podem estar incluídos nesses talentos, mas também pode existir neurodivergentes que não têm os talentos necessários para trabalhar na empresa. Todas as empresas que têm programas, políticas e processos de diversidade e inclusão tendem a criar uma assistência personalizada, atendimento humanizado, a criarem processos mais humanos e empáticos. Saber que o que funciona com uma pessoa pode não funcionar com outra e existir adaptação. E com isto conseguir a segurança psicológica, um ambiente de trabalho acolhedor, adaptado, que leva ao bem-estar e para obter todo o potencial do neurodiverso e também conseguir conquistar o coração do neurodiverso. Existe a tendência de muitos neurodiversos em serem mais focados e empenhados. Também ter protocolos com clínicas, com neuropsicólogos e neuropsiquiatras para terapias, para consultas, a ajudar. Muitas pessoas pensam que ter uma terapia que significa que é louco, ou que é demente, ou que é maluco. Mas não se trata disso. Uma pessoa neurodiversa apenas tem uma maneira de pensar diferente, com ações diferentes. Uma pessoa neurodiversa não quer dizer que seja louco ou maluco. Claro que existem casos extremos de insanidade, mas a maior parte dos neurodiversos não são. Apenas precisam de ajuda para viver melhor, para ter uma vida melhor. Se as pessoas tiverem informação sobre a diversidade neurológica, as pessoas vão conseguir tratar de forma mais humanizada e personalizada e empática e mais humana todas as pessoas neurodiversas. Por outro lado, também poderão conhecer melhor as características dos diferentes transtornos e perturbações cognitivos e, porventura, até poderão descobrir que não são pessoas atípicas e conseguirem encontrar a justificação para diversas coisas que aconteceram na sua vida e com um tratamento adequado melhorar a sua vida. Isto é muito bom para a sociedade, para as organizações e cooperações e empresas. Este é um assunto muito interessante. Podem comentar, podem curtir, subscrever o meu canal, partilhar nas diferentes redes sociais e até ao próximo vídeo. Adeus e obrigado.